Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 14, o casamento na vida da igreja, parte 2. Ó Senhor Jesus, para a gente conseguir compreender muito melhor as orientações que o Alimento Diário vai nos dar, a gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer falar com cada um de nós especificamente. Ó Senhor Jesus, é importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós, que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 27, do versículo 1 ao 7. Senhor Jesus. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Ó Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 9. Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã.
Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Senhor Jesus. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Assuntos práticos sobre o casamento. Ó Senhor Jesus, daremos prosseguimento ao tema que iniciamos na semana passada, o casamento na vida da igreja. Ao longo desta semana, extrairemos as seguintes lições: a importância de obter sabedoria para lidar com vários assuntos práticos a respeito do casamento.
os princípios do matrimônio na igreja, a questão da união civil, o aperfeiçoamento de líderes para auxiliar os filhos de Deus quanto ao casamento, o objetivo do casamento e o fato de as abordagens do apóstolo Paulo se terem tornado parte do ensinamento dos apóstolos. Ó Senhor Jesus, na igreja precisamos viver por modo digno de Deus, a fim de agradar-lhe. Deus deseja nosso progresso contínuo, sempre em direção ao próximo nível. Os casais devem almejar isso, consagrando certo tempo para participar do CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. No CEAP, somos aperfeiçoados nas verdades bíblicas, no caráter e na pregação do Evangelho. Uma das ferramentas recentes do Evangelho, que tem sido muito abençoada pelo Senhor e tem trazido resultados encorajadores, é a comportagem dinâmica. Saímos à rua para orar pelas pessoas, falar da salvação do Senhor Jesus e apresentar-lhes nossos livros espirituais para que sejam ajudadas. Além disso, o casal poderá aprender lições sobre liderança. Marido e mulher, assim como os demais membros do corpo de Cristo, devem exercitar o Espírito para desenvolver seus dons, a fim de produzir frutos aos cachos, em grande quantidade para Deus. A consequência será uma igreja abençoada, com novas famílias frequentando as reuniões. Ó Senhor Jesus! A revelação da palavra profética é de extrema importância para compreendermos o 7º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Essa passagem trata de assuntos práticos sobre o casamento. Talvez muitos tenham conceitos equivocados sobre o matrimônio. Por exemplo, com relação à separação, ao divórcio, a orientação precisa ser adequada à luz da Bíblia. Todos nós precisamos conhecer as Escrituras, principalmente os líderes das igrejas, para orientar o povo de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, a mulher não deve separar-se do marido, e este não deve se apartar de sua esposa. Ó Senhor Jesus! Jesus afirmou que a separação do casamento deve ocorrer somente em casos de relações sexuais ilícitas e em situações de viuvez. O princípio bíblico é que não haja separação no casamento. Contudo, vivemos em um mundo complexo, onde há, por exemplo, casos de violência familiar, em que a parte agredida corre risco de vida. Na maioria das vezes, é o marido que agride física e psicologicamente a esposa. A esse respeito, a liderança da igreja precisa prostrar-se e orar diante de Deus para obter sua sabedoria a fim de lidar com essa situação. Geralmente, aconselha-se a separação física para garantir o bem-estar da esposa e, posteriormente, será decidido sobre a continuação do matrimônio. Há casos em que o marido necessita de aconselhamento espiritual e acompanhamento profissional. Precisamos receber a sabedoria do Senhor e levar cada caso problemático do casamento a Cristo, pois estamos lidando com pessoas que têm sentimentos e que estão vulneráveis a determinados tipos de situações em dado momento do relacionamento. Ó Senhor Jesus! O caso das filhas de Zelofeade mostra que necessitamos da direção do Espírito para lidar com cada situação problemática. De acordo com a determinação da lei, cada família de Israel, exceto os levitas, tinha sua herança, a qual era transmitida ao filho varão, que levasse adiante o nome da família. Zelofeade, porém, teve 4 filhas e nenhum filho. Assim, quando ele faleceu, suas filhas, por causa da lei estabelecida por Deus, ficariam sem herança, e seu nome seria eliminado do meio da família. Então elas levaram essa questão a Moisés, alegando que o pai nunca se rebelara contra o Senhor. Moisés, por sua vez, levou a causa delas perante o Senhor, que atendeu ao pedido das filhas de Zelofeade, por achá-lo justo, e permitiu que recebessem a porção da herança que lhes cabia, prescrevendo esse direito como norma a ser aplicada para casos semelhantes entre os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus! Deus é justo e amoroso. Ele abriu uma exceção e decretou que nos casos em que a família não tivesse filho, a filha ficaria com a herança. Precisamos conhecer a palavra de Deus para saber os princípios básicos e, ao mesmo tempo, atentar para os diferentes fatos que envolvem os casais nos diversos conflitos conjugais. Sejamos como Salomão e peçamos sabedoria a Deus para conduzir seu povo, Jesus Cristo,
é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa perceber, né, que todos os casos, né, a gente precisa levar diante do Senhor. Ele é o Senhor, né, Ele encabeça todas as coisas. A gente precisa ter essa clareza, né, por isso a palavra deixa para nós tantos exemplos. A gente vê no capítulo 7, né, poxa, vai falar de casamento, né, e está dentro daquilo que a gente está estudando, né, 1 Coríntios, a gente não pode pular esse capítulo. Então o irmão demorou, né, o irmão levou 2 mensagens para poder tocar aqui vários pontos. Essa semana, né, diferente da semana passada, vai tocar em vários pontos práticos, né? Semana passada veio dando para nós ali, né, alguns princípios, né, uma direção geral. Essa semana vai falar um pouco mais de coisas específicas, né? O irmão cita casos, né? Durante a semana a gente vai vendo aqui, ó Senhor Jesus, e mostra que, né, como falou semana passada, a gente precisa levar a sério a situação do casamento. O princípio é: não há divórcio, né? Porque a gente precisa não levar isso de maneira leviana. Se Deus fala, olha, vamos ver caso a caso, a gente ia fazer isso de maneira leviana, a gente não ia ver nada. A gente ia simplesmente levar e falar, Deus falou que tem que ver caso a caso, então o meu caso já está visto e pronto. Mas nós realmente precisamos levar isso de maneira séria diante do Senhor, né? Pode ser o seu futuro espiritual, o seu futuro familiar que está em jogo. O inimigo pode aproveitar isso aí, né, e destruir a sua comunhão com Deus ali, né, o seu futuro diante do Senhor, né? Então a gente não pode levar isso de qualquer maneira, né? Então também quero encorajar, né, cada um a assistir, né, a mensagem da semana, né? Senhor Jesus, 1h17, né, ali separa um tempo, né, ali, poxa, 1h07 durante a semana, né, Senhor Jesus, para poder ouvir essa palavra, né? Tá muito rico ali, o irmão traz vários exemplos, né, como a gente já viu, né, nem tudo é colocado no alimento diário, né? Eu procuro aqui sempre trazer aqui, né, uma porçãozinha a mais, mas às vezes pode ficar alguma coisa de fora, né? Então é importante a gente ouvir, né, a gente também perceber que é o Senhor falando conosco. Essa semana vai tratar de vários princípios, né? Um desses princípios é que a gente precisa tomar cuidado com o nosso falar, com o nosso viver. Por isso que Deus está dando tanta importância para o casamento, porque Ele fala do nosso viver, do nosso andar, né? No casamento mostra o relacionamento entre os seres humanos, né? Então o casamento mostra também o relacionamento nosso na igreja, que às vezes também pode ter problema, né? Mas a gente precisa aprender a resolver tudo isso no Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente não pode tomar essas situações de qualquer jeito, né? Com banalidades, né? Fazer como o mundo faz. Mas Deus, Ele dá muita importância para o nosso viver, para a nossa pessoa, né? E durante a semana vai mostrar, né, que nós precisamos ter um viver adequado. Nossa pessoa precisa ser adequada, né? Porque o Senhor, Ele tem dado para nós ensinamentos, né, palavra, e se a gente vive no Espírito, a gente passa a focar naquilo que Deus quer, a gente passa a ser um com o Senhor, né? E aquilo que a gente fala passa a ser o falar do Senhor, né? E a gente passa a ser um com o Senhor, né? Deus fala conosco, a gente leva isso adiante, e muitas vezes a gente tem discernimento sobre algo, né, e dá o nosso parecer, assim como Paulo fez. Olha, eu penso, né, dessa forma, aconselho eu, né, e isso se torna a palavra de Deus. Então, né, Deus, Ele pode, né, carimbar ali embaixo, Ele dá o selo do Espírito naquilo que você fala. Por isso a gente não pode tomar essa questão como orgulho, né, como a gente às vezes vê muita liderança fazer, né? Eu sou a boca de Deus, né, cheio de orgulho. Ó Senhor Jesus, mas muito pelo contrário, você tem que estar cheio de temor. Peraí, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque eu posso estar ali falando por Deus, né? Deus pode estar selando o meu falar, né? Por isso que a Bíblia fala que da nossa boca tem que sair bênção, tem que sair coisa que edifica, né? A gente tem que ter muito cuidado, a gente pode falar algo, né, Senhor Jesus, e depois ter que pagar um preço por isso, né? Então vamos levar isso mais a sério, né? Cada um de nós, isso não é só para a liderança, é para cada filho de Deus, né? O Senhor, Ele está nos chamando para expressá-lo, para cumprir a vontade dEle. Então vamos tomar mais cuidado, né, Senhor Jesus. E aqui Ele fala, já dá um resumo aqui durante a semana, a gente vai ver aqui, né, várias lições, vários princípios aqui, né, a importância de a gente obter sabedoria para lidar com os assuntos práticos, né, a respeito do casamento, né, como foi falado, né, a gente está servindo o Senhor, nós pertencemos aos irmãos, né, e a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, a gente precisa da orientação do Senhor, precisa de sabedoria, precisa buscar o Senhor, né, precisa ter conhecimento da palavra, né, e aprender também a consultar o Senhor. Ó Senhor Jesus, né, Ele vai falar dos princípios do matrimônio na igreja, né, Senhor Jesus, né, quais são os princípios ali que regem, né,
ali o viver do casal. Então, desde antes de casar, né, durante, né, Senhor Jesus, durante todos os aspectos ali. A gente também vê também a questão da união civil, né, é importante, né, os casais estarem com toda essa questão tudo resolvida. Né, a gente vai ver mais detalhe, né, o aperfeiçoamento de líderes para auxiliar os irmãos, né, quanto às questões do casamento, né, as dificuldades, né, as situações. Vai também falar sobre o objetivo do casamento, né, o que Deus espera com o casamento. O casamento não é simplesmente para você casar para satisfazer o que você quer, mas Deus tem um plano ali. Né, e o fato, né, de aquilo que Paulo colocou aqui, né, ter se tornado o ensinamento dos apóstolos. Né, por que isso? Né, por que foi colocado isso aqui para a gente, né, Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus, a gente vai ver tudo isso com detalhes, né, durante a semana, tem muita coisa rica para a gente ver aqui, né, Senhor Jesus. Mas o princípio é sempre a gente viver no Espírito, né, do modo que Deus quer para a gente poder agradar o Senhor, né, Ele que vai nos julgar afinal de tudo, né, e isso Ele quer que a gente seja aperfeiçoado, que a gente esteja procurando sempre um progresso contínuo na fé, na palavra, no serviço, né, em tudo, né, e para isso Ele quer nos encorajar a servir, né, a desenvolver nossos dons, a ser aperfeiçoado, buscar um aperfeiçoamento mais forte, né, no CEAP, né, Senhor Jesus, para a gente propagar o Evangelho, né, e para a gente produzir também frutos, né, diante do Senhor. Né, e tudo isso precisa ser feito de maneira adequada, com uma orientação adequada, né, Senhor Jesus, por meio da palavra. E o casal é extremamente importante para isso. Né, se a gente aprender a focar no Senhor, né, no Espírito, a gente vai conseguir resolver, né, todas as situações, né, Senhor Jesus. Né, e não vai fazer isso aí que o mundo está fazendo tanto aí, né, que é divórcio para cá, divórcio para lá, procura a minha felicidade, e cada vez gera mais infelicidade ainda, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa aprender, né, a se colocar de maneira adequada diante do Senhor, né, se prostrar, orar, ver a sabedoria de Deus, né, para lidar com as situações. A gente não pode fazer isso de maneira leviana, né, é ao Senhor que nós estamos servindo. As pessoas têm sentimentos, são vulneráveis às situações. A gente precisa ver caso a caso, né, como o irmão falou aqui, né, pode haver situação de violência doméstica, né, Senhor Jesus. Ele falou, nesse caso, né, talvez precisa haver uma separação física, né, tirar a mulher daquele ambiente, ela pode estar correndo risco de vida, né, e levar o marido a se tratar, né, pode precisar de um tratamento psicológico, né, de alguma outra situação, e aí se a pessoa não se arrepende, né, não quer, né, Senhor Jesus, e aí, né, não tem jeito, né, ó Senhor Jesus, a gente não vai deixar a pessoa ficar ali correndo risco de vida porque, eu sou duro aqui diante da palavra, tem que ser desse jeito. Né, o irmão deu o exemplo aqui, né, das filhas de Zelofeade, mostrando como é importante a gente depender do Senhor. A própria Bíblia falava ali, é filho varão que vai receber, filha não tem direito a nada. Né, mas aí elas não acharam isso justo e foram questionar, né, ali, né, Moisés ali, foi pedir ali, né, orientação. Né, Moisés podia ter chegado e falado, não, olha, a palavra é clara, não é não. E estava tudo certo, né? Ó Senhor Jesus, mas não, o que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. Aí quando ele consultou o Senhor achou aquilo justo e mudou. Né? Mudou ali a situação. Meu irmão até fala, né, o primeiro caso ali de jurisprudência na igreja, né? Ver uma situação ali específica, né? E aí Deus ele abriu ali uma exceção ali, né? Depois criou algo ali na palavra para a nossa orientação. Então a gente precisa perceber isso também, né? Apesar de a gente estar ali na palavra, conhecer a palavra, ver ali as coisas com exatidão, mas a gente precisa aprender a consultar o Espírito, consultar o Senhor, né? E aí o Senhor ele vai nos mostrar a maneira de fazer as coisas. Então isso aqui abre para nós um precedente, né? Para a gente conhecer a palavra, mas também exercitar o Espírito, consultar o Senhor, Ele sabe o melhor para nós, né? Então a gente precisa conhecer, mas também ver essas nuancezinhas, né? Perceber isso tudo. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai tocar um pouco mais, né? Ver tudo isso, né? E ver a graça que Deus quer dar para cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, continua acompanhando aí que a gente tem muita coisa ainda para ver. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.